Fala, meu povo, estamos de volta aqui, dessa vez para falar sobre equações do MRUV. No último vídeo a gente explicou, né, o que é um movimento acelerado, em linhas gerais como é que funciona o MRUV e como é que a gente classifica os movimentos em acelerado e retardado. Dessa vez a gente vai apresentar para vocês as equações que vão nos ajudar a fazer uma descrição matemática do movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, a gente tinha basicamente uma equação, que era aquela do sorvete, né? Aquela que era S igual a S0 mais V vezes T. Deixa eu anotar aqui, peraí. A gente tinha essa daqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. E a velocidade era constante, então a gente não precisava de muitas coisas para descrever esse movimento, tá? Era a coisa mais simples. Você vai ver que agora, como o nosso movimento fica um pouquinho mais complicado, a gente vai precisar de mais equações para descrever. Nós vamos ter uma equivalente a essa aqui, uma equação horária da posição, tá? Vamos ter. Só que agora a gente vai precisar também ter uma equação para a velocidade, certo? A gente vai precisar ter uma equação para a velocidade. E a gente vai ver como é que define tudo isso. Eu vou mostrar em linhas gerais. Em alguns momentos eu vou deduzir as equações, em outros eu vou só dizer qual é a ideia, tá? Mas eu quero só que você entenda desde o início desse vídeo que o nosso objetivo não é que você aprenda a chegar nas equações. O mais importante aqui é que você saiba usá-las, certo? Eu quero só mostrar para você saber que não vem do nada, tá? Que tem todo um raciocínio. E aí é isso que a gente vai começar fazendo. Olha, como eu disse para vocês, agora a velocidade muda. Quando a gente tem um MRUV, que é esse movimento quando você começa uma corrida, quando você pisa no acelerador do carro, começa a pedalar na bicicleta ou aperta o acelerador da moto, né? São situações onde você vai andar cada vez mais rápido. Ou então situações onde você freia. Pisou o pé no freio, apertou o freio da bicicleta, parou de correr, começou a desacelerar. Então, em todas essas situações, a gente pode encontrar aí um MRUV. E nesses casos todos, a velocidade varia. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês hoje, né, nesse vídeo, é como a gente chega na equação horária da velocidade, certo? Como é que a gente vai calcular a velocidade ao longo desse movimento. E a gente vai usar a equação da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Você vai ver que aqui o meu raciocínio vai ser muito parecido com o que eu usei para chegar na fórmula do sorvete, tá? Que a gente usava V ΔS sobre ΔT e chegava naquela formulazinha. Bom, gente, aqui é o seguinte, vamos começar a destrinchar, né? Então, quando você olha para essa equação, ΔV é V menos V0, ΔT é T menos T0. Só que veja, nas questões a gente normalmente diz que o tempo inicial é zero. A gente coloca como zero o instante inicial da nossa análise. E aí isso vai fazer com que nossas contas fiquem um pouco mais simples, ó. Porque aqui, galera, é o seguinte, eu posso dizer que a aceleração está dividida por 1, e aí eu posso fazer uma multiplicação em cruz. Então, o que você vai ter? De um lado, você vai ter V menos V0, esse conjuntinho aqui, multiplicando por 1. Então, fica V menos V0, que vezes 1 vai continuar a mesma coisa. E aqui só sobrou esse tempo, e vai passar o tempo multiplicando pela aceleração, então vai ficar A vezes T. Se eu passar esse V0 aqui em cima de mim para o outro lado, vai ficar positivo. Então fica V igual a V0 mais A vezes T. Você vê que é muito parecida com aquela, né? S igual a S0 mais V vezes T. Mas é claro que aqui o movimento é completamente diferente, né? Essa de baixo é a posição de um movimento que tem velocidade constante, MRU, e essa de cima é como a velocidade vai se comportar, né, ao longo de um movimento acelerado. Só para a gente destrinchar um pouco mais, tá? O que são cada um desses termos, né? Veja aqui do meu lado, ó. V é a velocidade final, então você tem até como estimar qual vai ser a velocidade final depois de um tempo. V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, T é tempo. Em algumas questões, não são das questões mais comuns, assim, não é do que mais cai. Mas é bom que você saiba que se o cara te der uma equação desse jeito, ó, V igual a 3 mais 5 vezes T, te deu uma equação dessa, diz que está no SI, tá bom? Então, quando você pega uma equação dessa, você já sabe, opa, 3 é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, se está no SI, 3 metros por segundo. Quem está multiplicando pelo tempo, ó, é a aceleração. Então, a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, às vezes, o cara só te dá a equação e daí você tira as informações, tá? Por que aqui eu destaquei a velocidade inicial e a aceleração? Do mesmo jeito como naquela do sorvete, né, da equação do MRU, você precisava da equação da posição inicial e da velocidade para definir bem o movimento, aqui você precisa da velocidade inicial e da aceleração. São duas coisas que são fixas durante o movimento inteiro.
É por isso que quando se o cara te der numa questão uma equação dessa, ele tem que te dizer quem é a velocidade inicial e a aceleração, porque são duas coisas que são fixas durante todo o movimento do cara, se ele estiver no MRUV, tá bom? Então a primeira equação é essa equação da velocidade. Depois a gente vai dar uma ideia de como é que você vai aplicar, tá? Quando é que você usa cada uma delas. Segunda equação, gente, a equação horária da posição, tá bom? Essa aqui, eu acho que eu vou sair daqui porque vai ficar pouco espaço. Ah, antes, deixa eu explicar esse gráfico que eu fiz, né? Gente, voltando aqui, ó. Se você olhar bem, do mesmo jeito como naquele vídeo de gráfico do MRU, eu disse para você que aquela fórmula aquela do sorvete, SS0 mais V vezes T, era uma equação do primeiro grau. E então isso faria com que o gráfico dela fosse sempre uma reta, né? Para cima, se a velocidade fosse positiva, inclinada para cima, inclinada para baixo se fosse negativa a velocidade. Aqui, gente, vai acontecer a mesma coisa, só que agora não é o gráfico da posição, é o gráfico da velocidade que vai ser assim, porque essa daqui é uma equação do primeiro grau, tá? Só que isso a gente vai tratar no próximo vídeo, tá bom? A gente vai explicar melhor os gráficos. Por hora, eu só quero que você saiba que o gráfico da velocidade vai se comportar como está aqui, tá bom? Volto a dizer, eu não quero que vocês se preocupem em deduzir a fórmula, eu estou só mostrando que não vem do nada, tá? Então aqui a gente tem um móvel que saiu de uma velocidade inicial e chegou até uma velocidade final, num determinado tempo t. Se você lembrar bem, na aula de gráfico eu disse para você que a área do gráfico, velocidade por tempo, é numericamente igual ao deslocamento, tá? Então o que eu posso fazer? Qual é a estratégia? Eu posso calcular a área desse gráfico para descobrir quanto vale o ΔS. E aqui, gente, perceba uma coisa, ó, nós temos um trapézio. E o trapézio é base maior mais base menor. Esse nosso trapézio está deitado, né? Tem a base maior, a base menor e tem uma altura, que é essa daqui. Aí como é que a gente faz a área do trapézio, gente? Bem simples, ó. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso vai ser igual ao ΔS. Então acho que chegou a hora de eu desaparecer aqui, senão eu vou estar riscando em cima de mim. Aliás, vai ficar atrás de mim, vocês não vão me ver. Gente, vamos lá. Bem simples aqui, ó. Então quem seria a base maior? A base maior é essa daqui, ó. Seria a própria velocidade final. A base menor é a velocidade inicial. A altura é o tempo, nesse caso, né? Dividido por 2. Só que o que você precisa lembrar? Que a velocidade final a gente já conhece. Eu acabei de mostrar para vocês. V vezes 0 mais A vezes T. Então o que eu vou fazer? No lugar do V, eu vou colocar essa turma que está aqui. Então olha só como é que fica, ó. Eu vou logo igualar, tá bom? ΔS é igual. Aí, no lugar do V, eu vou botar V0 mais A vezes T. Só que ainda tem esse V0 aqui. Mais V0 vezes tempo dividido por 2. Resultado. V0 com V0 é 2 vezes V0. Mais A vezes T, isso tudo vezes o tempo, dividido por 2. Gente, ΔS é posição final menos posição inicial. S menos S0. Vamos fazer um chuveirinho aqui, né? Multiplicar todo mundo pelo tempo aqui, ó. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2V0 vezes T, mais A vezes tempo ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Só que o que você vai notar? Que esse cara aqui, como ele é vezes 2, dá para ele escapar dessa divisão. Dá para cancelar esse 2 e ele escapa da divisão. Aí fica como? Eu vou deixar aqui S, eu vou passar o S0 para o outro lado, e aí olha só quem sobrou, ó. Esse que eu destaquei, esse 2V0 vezes T, ele escapa da fração, só que ele perde esse 2. Então fica V0 vezes T. O A vezes T ao quadrado não consegue escapar, então ele fica sobre 2, ó. Resultado, gente, a gente termina com essa equação aqui. Eu queria que você notasse que ela é muito parecida com aquela que a gente já trabalhou do sorvete, né? Ó, esse começo aqui é muito parecido. A diferença é que agora a velocidade é inicial, não é a velocidade constante. E aí a gente soma com esse complemento aqui, ó. Tá bom? Deixa eu botar aqui a próxima figura para você olhar em mais detalhes. E aí eu volto, tá? Deixa eu aparecer aqui de novo. Voltei. Então veja só, gente, olha. Você tem aqui, deixa eu chegar aqui, pronto, ó. Então o que você tem? Você tem a fórmula parecida com a fórmula do sorvete com um complementozinho a mais que tem aceleração. Aí fica como? Posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo
mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Tá certo? Então, às vezes, o cara te dá uma questão que é assim, ó, S igual a 8 mais 2 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Aí, se o cara te der uma equação dessa, o que você sabe? Esse cara que está sozinho, se for no sistema internacional, tá? É a posição inicial, então 8 metros. Esse cara aqui, se for no SI, 2, está multiplicando pelo tempo, é a velocidade inicial, 2 metros por segundo. E o cara que está multiplicando pelo tempo ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então eu vou dizer que a aceleração sobre 2 dá 5, ou seja, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, se você pegar uma equação como essa aqui de baixo, é só você comparar com a básica de cima e ver quem está no lugar de quem. Às vezes o cara só te dá a equação e a partir dela você extrai todos os dados que você precisa. Tá bom? Essa daqui seria equivalente daquela de sorvete, o pessoal às vezes chama de sorvetão, né? Que tem esse A aí. Bom, e eu destaquei aqui exatamente os 3 elementos que são constantes. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Não importa em que momento você esteja do movimento acelerado, essas 3 coisas que eu marquei são constantes durante o tempo todo, né? São fixas, são valores fixos, na verdade, tá bom? Por isso que eles terminam servindo de referência. Uma última que eu quero mostrar para vocês, olha, equação de Torricelli. Essa aqui, gente, é o seguinte, há muitos problemas de movimento acelerado onde você não tem tempo, nos quais você não tem tempo. O cara nem pede, nem te dá informação sobre o tempo. E aí, se você olhar para as outras equações, todas exigem tempo. Você fica no encruzilhada. Então, como é que a gente resolve quando não tem tempo? Bem simples. A gente pega as 2 equações que eu já defini para vocês. Essa aqui eu vou só dar uma ideia como é que faz, tá? E aí a gente faz assim, ó. A gente pega essa primeira aqui da velocidade e isola o tempo. Então eu passo o V0 para o outro lado, aí fica V menos V0. Pego o tempo e jogo para o outro lado. Aliás, eu fiz o contrário aqui, ó. Eu pego a aceleração, na verdade, e jogo para o outro lado, tá? Então fica tempo igual a V menos V0 sobre a aceleração. Aí o que eu vou fazer agora? Aí agora, meu povo, vai pegar a segunda equação e onde tiver tempo, eu vou botar esse negócio. Eu não vou deduzir porque fica uma embaralhada grande, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou pegar aquela da posição e vou fazer isso, olha. No lugar do tempo, eu vou botar essa expressão, V menos V0 sobre A, mais A sobre 2, que multiplica V menos V0 sobre A ao quadrado. Então, você vê que vai ficar vai ficar uma operaçãozinha meio chatinha, tá? Eu não quero que você se preocupe com isso, é só para você ter uma noção. Mas no fim, gente, depois que você arruma isso, acredite em mim, você chega nesse resultado aqui de cima, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a equação de Torricelli. E o legal dela é porque ela é muito, assim, ela termina te ajudando muito quando você não tem tempo, é o que está bem aí, tá bom? Então veja só, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Eu botei 2 vezes velocidade final aqui, né? Deixa eu apagar, é velocidade inicial aqui. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Velocidade inicial, a aceleração e ΔS, tá? O deslocamento. Então essa aqui é uma equação que ajuda muita gente. Deixa eu mostrar embaixo umas ideias, né? Onde é que você usa cada uma delas. São 3 equações, gente. Quando é que eu uso cada uma? Então vamos lá. A primeira, a da velocidade. Quando é que eu vou usar a primeira, a segunda ou a terceira? Tem umas coisas, tem uns indicativos que podem ser úteis. Qual é o indicativo que você vai usar como referência? O que a equação não tem? Então, por exemplo, olha essa primeira aqui. A primeira, ó, V igual a V0 mais A vezes T, você percebe que ela não tem nenhuma informação sobre espaço. Então, o que eu vou dizer para você? Toda questão que não te der a posição, não te falar nada sobre espaço, sobre deslocamento, e nem te pedir essa informação, provavelmente você vai conseguir resolver por aí. A segunda, a do sorvetão, né? Você vai ver que essa daqui, ela não fala nada sobre velocidade final. Tem tudo, menos velocidade final. Então, quando a questão não te der, nem te pedir velocidade final, talvez o caminho seja por aí. Porque às vezes tem questões que são mais complicadinhas, você tem que combinar equações. E essa terceira aqui, gente, essa aqui é a mais óbvia de todas. Você vê que ela não tem nada sobre tempo. Então, quando a gente não tiver tempo, nem a questão de pedir tempo, porque às vezes ele não te dá, mas é o que ele te pede. Aí você tem que usar das outras, né? Mas se ele não te pedir, nem te der tempo, você vai para o Torricelli. Beleza? Então essa daí é uma dica que pode ajudar vocês na hora de sentar para resolver as questões e identificar qual que você vai usar. Vamos para a primeira, meu povo. Vamos lá, ó. Um corredor velocista corre a prova dos 100 metros rasos
em aproximadamente 10 segundos. 100 metros rasos em 10 segundos. Considerando-se que o corredor parte do repouso, tendo aceleração constante, e atinge sua velocidade máxima no final dos 100 metros, então ele fica só aumentando a velocidade, aumentando, nos 100 metros foi o limite dele. Ele quer saber qual é a aceleração do corredor durante a prova. Vamos anotar os dados para a gente entender o que a questão está pedindo de nós, né? Então eu tenho um deslocamento de 100 metros, ele vai seguir, segundo o enunciado, os 100 metros em movimento acelerado, o tempo 10 segundos, né? Ele parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e ele quer a aceleração. Então o que você está percebendo aí? Você vê que a questão não falou nada sobre velocidade final, nem te deu velocidade final, nem te pediu. Então, qual é a equação que não fala nada sobre velocidade final? É a do meio. Então vamos tentar com ela, né? Se não der certo, a gente arrisca outra. Mas eu acho que vai funcionar. Vamos ver, né? Tomara, ó. Então olha aí. S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Passo S0 para o outro lado, fica ΔS igual a V0. Como ele saiu do repouso, gente, velocidade inicial, 0. Então vai zerar essa turma toda aqui. Então vai ficar só aceleração sobre 2 e o tempo, pessoal, é 10. Então fica 10 ao quadrado. O ΔS vale 100. A sobre 2 eu não sei. E 10 ao quadrado é 100 também, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 100 dividindo, ó. Aí vai ficar assim, olha. Aceleração sobre 2 é 100 dividido por 100. Aí vai ter gente, tinha gente aqui que ia cancelar, ia botar zero, ia dar zero o resultado. Tem nada a ver, né? 100 dividido por 100 dá 1. Então tu vai passar esse 2 multiplicando. Resultado. 2 vezes 100 dividido por 100 dá 2. Né? Então 2 metros por segundo ao quadrado é o nosso resultado. Você vai lá e marca o item B de bola. Tá? Basicamente a aplicação de equação. Vamos para a próxima. Um outro exemplo aqui pra gente, olha. Um carro corre a uma velocidade de 20 metros por segundo quando o motorista vê um obstáculo 50 metros à sua frente. A desaceleração mínima, constante, então é o MRUV, que deve ser dada ao carro para que não haja choque em metros por segundo ao quadrado, é de quanto? Anote os dados. Ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, ele precisa frear. Então, como ele tem que frear, subentende-se logo que a velocidade final é zero. Cuidado com isso, tá? Ele tem que percorrer, ele tem apenas 50 metros para percorrer, ele quer saber a aceleração. Perceba que aqui, gente, eu não tenho nenhuma informação sobre tempo, tá? E ele nem me pediu o tempo. Então, quando eu não tenho tempo, qual que eu vou? Torricelli. Aí você vai, ó. Então você vai, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A, ΔS. Velocidade final é zero. Inicial, 20. Então, 20 ao quadrado. Aqui, gente, eu já sei, tá? Porque senão você vai ver que vai dar uma bugada na hora de resolver a questão. Eu já sei que a minha aceleração vai ser negativa. Por quê? Porque está freando o cara. E como eu estou usando o valor positivo de velocidade, eu já sei que a freada vai ser negativa. Então, eu vou botar um menos aqui, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. 2 vezes A, senão vai ficar uma raiz, vai entrar num número complexo, na hora que você for tirar a raiz. Vezes 50. Então, passa essa turma para o outro lado, vai ficar 100 vezes A, né? Então, 100 vezes A igual a 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, gente. Então, tá na cara que o A vale 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. E a gente finaliza mais uma questão. Tá? Beleza? Usando a equação de Torricelli. Vamos para a próxima, última questãozinha dessa aula, desse vídeo. Observe o movimento da moto a seguir, supostamente tomada como partícula. Então, você vai ver, ó, que o tempo está variando de 1 em 1 segundo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a cada 1 segundo, o que está acontecendo com a velocidade? 0, 2, 4, 6, 8, 10. O que você tem aqui? A cada segundo, o que acontece com a variação da velocidade? 2 metros por segundo. Tá? Então, o resultado, eu já sei que minha aceleração é de 2 metros por segundo a cada segundo, 2 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Ele quer o instante em que a velocidade, o instante é tempo, pessoal, em que a velocidade é de 20 metros por segundo e quer saber qual é o deslocamento efetuado até esse instante. Então, vamos lá. Gente, eu já sei que a velocidade inicial é zero. Como é que eu sei? Porque quando o tempo é zero,
a velocidade é zero. Então, é a velocidade inicial. A aceleração, eu já acabei de dizer, né, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E pronto, né, meu povo? São essas as informações que eu tenho. No item A, ele quer saber o instante. Então, você nota que até agora eu não tenho nenhuma informação sobre posição, sobre deslocamento. Então, como eu não tenho nenhuma informação sobre posição, eu uso qual? A primeira, ó, que não tem espaço. Aí você vem V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final, ele quer o instante que a velocidade é de 20 metros por segundo. Então, eu quero saber quando V vale 20, no item A. Como um distante aqui. Então, vai ficar 20 igual a 0, né, mais 2 vezes T. Vai passar o 2 dividindo, o tempo vai ficar igual a 10 segundos. O instante de tempo é de 10 segundos, resolvemos o item A. Para resolver o item B, eu vou sumir, viu? Deixa eu sumir aqui rapidinho, para vocês enxergarem aí as minhas anotações. Então, gente, item B, ele quer o deslocamento efetuado até esse instante, né? Então, agora você já tem, você sabe que são 10 segundos. Você vê que aqui eu não estou falando sobre velocidade final, não tem nenhuma informação sobre velocidade final. Então, eu vou usar essa, ó. S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Para simplificar a nossa vida, isso aqui é zero, porque a velocidade inicial é zero. Tudo que multiplicar por zero, fica zero. Esse S0 eu vou passar para o outro lado. Tá? Vai ficar o ΔS, que é exatamente o deslocamento que ele quer. Só sobrou essa turma aqui. A aceleração eu sei que é 2, então fica 2 sobre 2. E o tempo é o mesmo do item A, é 10. Então 10 ao quadrado. Então ΔS, 2 sobre 2 é 1, 10 ao quadrado é 100. Então o deslocamento é de exatamente 100 metros. Beleza? Você vê aí que nessa nossa sequência nós resolvemos questões usando todas as equações do MRUV. Beleza? E ficamos por aqui. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar sobre os gráficos do MRUV e a gente se vê lá. Tchau, pessoal!